Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje iniciando o capítulo 2, Mishnah 1. O Rabi Yehudá Nassi diz: que rumo deve o homem escolher para si? O que honra a quem o adota e o faz ser respeitado por todos, ser tão cuidadoso com um preceito que pareça menor, quanto com o mais grave, pois ignora as suas recompensas, compara o prejuízo eventual de um preceito com o seu ganho e o ganho eventual de uma transgressão com o seu prejuízo. Lembra-te de 3 coisas e não pecarás. Saiba que acima de ti há um olho que vê, um ouvido que escuta e que todas as tuas ações são inscritas num livro. Rabi. É o Rabi Yehudá Nassi que codificou a Mishnah. Ele é chamado assim porque ele era o Rabi por excelência, em quem se combinavam todas as melhores qualidades e virtudes. Nesta Mishnah, ele estabelece o rumo certo a seguir no contexto e âmbito dos mandamentos da Torá. Dada a obrigação de observar as mitzvot, fica a pergunta: como devem ser observadas? Por exemplo, é evidente que a Torá nos impõe a obrigação de dar tzedakah, fazer caridade. Contudo, algumas pessoas dão muito pouco e outras insistirão em dar demais. Se a quantia do seu donativo for insuficiente, você estará prejudicando aqueles à sua volta. Se for excessiva, estará claramente prejudicando a si mesmo. Por esse motivo, os nossos sábios não somente estabeleceram o mínimo para donativos de caridade, como também o máximo, não mais que 1/5 de tua riqueza, e encontraram apoio para isto num versículo bíblico. Portanto, diz o Rabi Yehudá Nassi, a maneira correta de cumprir as mitzvot é tal que seja simultaneamente benéfica para ti e para os outros. Está implícito neste ensinamento que a distorção causada pelos próprios interesses é um obstáculo perene ante qualquer tentativa de ser seu próprio juiz. Como diz Salomão, o caminho de um insensato é correto sob seu próprio ponto de vista. Qualquer um pode perante si mesmo racionalizar seus atos ainda que não sejam corretos. A única forma de evitar esta parcialidade é ter em conta a opinião dos outros. Devemos sempre considerar o interesse dos outros antes de decidir que rumo tomar. Suponha que seja feita uma campanha visando uma doação de fundos e as quantias prometidas sejam anunciadas. Você pode ter a intenção de doar, mas por modéstia não deseja que seu nome e quantia sejam divulgados. Antes de decidir agir desta forma, contudo, considere o fato de que o seu silêncio pode esfriar o entusiasmo dos outros pela causa e fazer com que eles não doem. Escolha um modo de agir que seja bom não só para você, mas também para os outros. Mas, para estar consciente e sensível às necessidades dos outros, é preciso que tenhamos sentido alguma vez a ferroada da necessidade, a sede do reconhecimento e a emoção do orgulho. Aquele que crê nunca haver pecado jamais poderá possuir a humildade, a compaixão e a empatia necessárias para compreender aquele que está preso nas garras da tentação. Há um versículo nos 10 Mandamentos que pode ser assim traduzido: não farás de ti, lechá, imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus. O Baal Akedah explica que se em algum momento um homem se considera totalmente celestial ou espiritual, faz de si um ídolo. Se você negar a si próprio todos os prazeres físicos e tentar rejeitar sua humanidade básica, estará escalando alto demais. Estará imaginando a si mesmo como uma divindade. Se você pretender ser somente espírito, perderá o contato com os seus semelhantes e nada poderá compartilhar com eles. Mas a Torá nos ordena sermos santos. Isto significa que, como seres humanos, devemos santificar a nossa vida física e as nossas atividades terrenas.
pois assim o estabelecem as Escrituras Sagradas. Eu, o Eterno, sou santo, somente eu, o Eterno, sou verdadeira e totalmente santo, transcendente e espiritual. A santidade que o Todo-Poderoso requer de nós, então, é uma santidade humana. Santifique suas atividades na terra e sua vida normal cotidiana. Seja um homem e seja santo. Na realidade, aqueles que procuram ser anjos são frequentemente desumanos e não sobre-humanos. Por outro lado, as fraquezas e defeitos humanos, se são encarados e aceitos, farão com que a pessoa seja mais humilde e humana, mais tratável e meiga. Na oração pronunciada por nós a cada sábado que precede o novo mês, imploramos por uma vida de riqueza e honra. A nossa tradição nos ensinou a sempre fugir da honra e da glória. Não é estranho, portanto, que façamos das mesmas o objeto de tal oração? A explicação, não obstante, é que nós rogamos pela honra só como complemento da riqueza. Pedimos que, se uma pessoa receber a bênção da riqueza, também lhe seja concedido o desejo de honra. Por exemplo, você pode propor a alguém de vastos recursos realizar um jantar em homenagem a ele por uma doação que ele fizesse. E ele responder que não busca honrarias. Propõe por seu nome numa sala de aula ou até mesmo numa escola que receba as suas contribuições. Ele volta a repetir que não está interessado em kavod. Numa escola, entretanto, ao mesmo tempo em que ele repele as honrarias, está também deixando de contribuir para uma causa que merece e necessita de apoio. Oramos então para que a riqueza e o desejo de receber honrarias venham de mãos dadas, a fim de que não só os abençoados como bens materiais sejam beneficiados por estes bens, mas se sintam estimulados a beneficiar também os que estão à sua volta. O que honra a quem o adota e o faz respeitados por todos. A palavra leoseia, a quem o adota, pode ser também lida como Leoseu, a seu Criador, o Senhor do Universo. Os judeus devem escolher um caminho na vida que reflita a glória do Todo-Poderoso e honre ao Criador. Vós sois minhas testemunhas, diz o Eterno, e novamente este povo criei para mim, meus louvores relatará. Nós não cumprimos nosso dever para com Todo-Poderoso sendo simplesmente agradáveis e decentes com os nossos semelhantes. Justiça, retidão e bondade são realmente o assento de seu trono, mas existe um terreno mais amplo de valores puramente religiosos. A profundidade da adoração a Deus e comunhão pessoal com o Todo-Poderoso, para que não deve ser esquecido. O profeta Miqueias nos recorda: a ti foi dito, ó homem, o que o Eterno requer de ti, que hajas com justiça, ames com misericórdia e saibas andar humildemente. Veat-senea, com o teu Deus. O Hadam Sofer dá esta engenhosa interpretação. O homem pode descobrir o que o Eterno dele requer. O raciocínio humano pode perceber a importância de certos valores morais e imprimir justiça e bondade na vida religiosa. Contudo, veatsnea, o raciocínio, omite e é totalmente incapaz de desenvolver o conceito de caminhar com o Todo-Poderoso. Ele não consegue criar uma alahá, uma norma de conduta em que o Eterno se delicie e faça o ser humano se sentir unido a seu Deus. Portanto, Rabi Yehudá Anassi ensina: escolhe um caminho que seja correto perante o homem e belo perante o teu Criador. Que rumo deve o homem escolher, Sheyavor, para si? Há dois métodos de escolher, cada um designado por uma palavra diferente em hebraico. Você pode reter o que quiser e descartar o restante, ou pode eliminar as unidades indesejáveis e reter o restante. O verbo yavor, usado aqui, é geralmente associado com o segundo processo. Então, o que o Rabi Yehudá pode estar assinalando
aqui é a necessidade de eliminar o negativo e descartar o que for mal e indesejável. Um filósofo perguntou ao Rabi Oshaya, o ancião, se a circuncisão é tão acalentada pelo Todo-Poderoso, por que não foi dada a Adão, o primeiro homem? Em outras palavras, por que o ser humano não foi criado circuncidado para que todos os meninos já nascessem assim? O Rabi Oshaya respondeu, porque Vossa Senhoria barbeia suas têmporas, mas deixa a barba no queixo crescer? E o filósofo respondeu, porque este, cabelo das têmporas, cresceu comigo nos dias tolos e insensatos de minha infância. Ao que o rabino retrucou, que Vossa Senhoria segue seus olhos e corte suas mãos, pois estas também cresceram nos dias tolos e insensatos da infância. É nisto que a nossa conversa veio dar? Perguntou o filósofo. E o Rabi Oshaya, o ancião, percebeu que ele estava certo. Não era a resposta. Muito bem, disse o sábio. Não vou deixá-lo sem uma resposta. Na realidade, tudo o que foi criado nos 6 primeiros dias precisa ser elaborado e aperfeiçoado. A mostarda precisa ser sazonada, o grão de trigo precisa ser moído, o homem também precisa ser melhorado. A circuncisão, então, é o meio pelo qual o trabalho inacabado da criação é melhorado. O Todo-Poderoso deixou sua obra inacabada para que o homem a levasse adiante, empenhando-se em completá-la. Assim fazendo, o homem se torna sócio dele na divina tarefa da criação. O próprio pão que comemos pode ser obtido somente após um extenso processo de refino. O Eterno nos deu o trigo, mas protegeu seu interior com diversas cascas e coberturas. O homem deve remover o joio e peneirar a farinha repetidas vezes para torná-la fina e pura. De modo semelhante, na produção de porcelana fina, seleciona-se apenas a argila da melhor qualidade, a qual deve ser peneirada várias vezes a fim de remover até mesmo os mais finos grãos. Assim, o homem também não foi criado completo. Existem cascas e camadas de impureza a serem removidas. O material humano deve ser refinado e purificado por meio de uma vida de mitzvot. Só quando todas as impurezas tiverem sido eliminadas, poderemos atingir o estado de refinamento final. A trilha da vida que você escolher deverá ser aquela que reflita uma distinção sobre você, tanto aos olhos do céu como aos dos homens. Este tema duplo, agir pelo céu e pelos nossos semelhantes, é constante no judaísmo. Os 10 mandamentos, o próprio coração e núcleo da aliança entre o Eterno e Israel, está igualmente dividido entre preceitos que regulam a relação entre o homem e Deus e outros que tratam da relação entre o homem e seu semelhante. De fato, o primeiro mandamento começa com Eu, o Todo-Poderoso, e o último termina com Deus semelhante. Contudo, em caso de conflito entre as mitzvot, como por exemplo, se você estiver rezando e alguém estiver em perigo de vida, você deve a todo custo interromper as suas orações e socorrê-lo, pois, como assinala o Maimônides, toda mitzvah entre o homem e seu semelhante é ao mesmo tempo uma mitzvah entre o homem e Deus. O Todo-Poderoso ordena sermos bons para com nossos semelhantes. Um caminho de vida que seja bom para os nossos semelhantes é, ipso facto, uma fonte de glória para o Senhor do Universo. Interpretando de outra forma, podemos relacionar o ensinamento do Rabi Yehudá Anassi às próprias mitzvot, como escolher sua mitzvah dentre a multidão de preceitos da Torá. Cada judeu está, é claro, obrigado a seguir todas as mitzvot que lhe forem aplicáveis. Contudo, acima desta exigência básica, os nossos sábios sempre propuseram que cada judeu especializasse em alguma área específica das mitzvot. Um pode adotar a de Sedaká como sua especialidade, familiarizando-se com todas as suas leis, buscando oportunidades para praticá-la e se aprofundando em sua prática e compreensão. Uma segunda pessoa pode encontrar seu caminho na oração. Uma terceira na mitzvah de Bikur Cholim, assistir aos enfermos.
O Rabi Yehudá Anassi, então, o aconselha: quando você estiver prestes a escolher a mitzvah na qual quer se especializar, escolha uma que você possa fazer bem, de maneira digna de crédito, honrosa e distinta, para que você mesmo sinta um fulgor de satisfação nas boas ações desempenhadas corretamente. E assegure-se de que o que você fizer será também valioso e elogiável aos olhos dos outros. Isto significa adotar como a mitzvah de sua especialidade aquela que se adapte à sua personalidade e temperamento, interesses e habilidades, seja realista na apreciação das suas capacidades e sua escolha será eficaz. Ser tão cuidadoso com um preceito que pareça menor, quanto com um mais grave, pois ignora as suas recompensas. Em quase todas as áreas da vida, encontramos coisas importantes e extremamente sérias e outras menores de pouca importância. Quando consideramos as mitzvot, pensamos da mesma forma. Algumas são altamente significativas e verdadeiros alicerces do judaísmo, enquanto outras são secundárias, talvez de pouco alcance. E como decidirmos quais são as importantes? Pareceria plausível verificar quão difícil ou fácil é realizar aquela mitzvah. Diríamos que quanto mais difícil a mitzvah, mais importante ela é. Algumas mitzvot são fáceis, por exemplo, quando encontrares algum ninho de pássaros diante de ti pelo caminho, numa árvore ou no chão, com passarinhos ou com ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe estando com os filhos, mas deixarás ir livremente a mãe, e os filhos poderás tomar para ti, a fim de que te seja bem e prolongues os teus dias. Bem, isso seguramente não envolve grande dificuldade, e não existem obstáculos a transpor. Por outro lado, considere: honrarás a teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Esta é uma mitzvah das mais difíceis de realizar, pois pode envolver conflitos profundamente enraizados. Pode requerer vigilância e consciência constantes. Mesmo se seu pai insultá-lo, você deve aceitá-lo e permanecer em silêncio. Se ele pegar a sua carteira e atirá-la ao mar, você não deve proferir nenhuma palavra de reprovação ou protesto. Para outras mitzvot, a Torá não revela o que será concedido, mas para estas duas as recompensas são declaradas explicitamente, e por incrível que pareça, as bênçãos de ambas são idênticas. Prolongues os teus dias e prolonguem teus dias. Isto demonstra, sem dúvida, que a medida da recompensa não tem nada a ver com a facilidade ou dificuldade em cumpri-la. Não é possível determinar a importância de uma mitzvah pelo grau de dificuldade em realizá-la. No caso de pecado e transgressão, porém, há um lugar para dúvidas. A Torá é clara quanto à punição cabível para cada transgressão. Obviamente, será tanto maior a punição quanto mais séria a transgressão. Na Torá, as punições variam desde o açoitamento até a pena de morte e até ao extremo da extinção espiritual no mundo vindouro. A tradição observa que as 248 mitzvot positivas, coisas que devemos fazer, correspondem aos 248 principais órgãos e extremidades do corpo, enquanto as 365 mitzvot negativas, coisas que não podemos fazer, correspondem às 365 artérias principais do corpo. Como o Midrash registra, cada extremidade e parte do homem pedem: cumpra uma mitzvah comigo. Cada uma das mitzvot tem um propósito e função específicos para o bem-estar espiritual e o desenvolvimento do judeu. Pode uma mitzvah ser leve? Só se considerarmos as mitzvot uma mistura de cerimônias. Pode-se dizer que algumas sejam mais importantes que as outras, mas ao dar-se conta de que fazem parte de um conjunto integrado, perde o sentido perguntar qual é a mais importante. É como perguntar: o que é mais importante, o coração ou os rins? O fígado ou os pulmões? Quando se tem uma tarefa a realizar no sistema interrelacionado, todos são essenciais e importantes.
As 365 mitzvot negativas proíbem fazer coisas que são más porque geram veneno espiritual. Se as artérias do ser humano são parte de um sistema circulatório interligado, então não tem importância por qual delas o veneno entra. Uma vez introduzido no sistema, o veneno já causou o dano. Violar qualquer das 365 proibições equivale a injetar algo prejudicial no sistema espiritual humano. Tudo é vital para nos proteger de danos. Por certo, este é o veredito do rei Salomão ao final de Eclesiastes. A conclusão de tudo é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto torna o homem completo. A observância das mitzvot faz de você um homem completo e íntegro. Um homem completo significa que todos os órgãos e artérias estão intactos. Analogamente, devemos observar todas as mitzvot com igual cuidado e atenção. Somente as mitzvot em seu todo podem desenvolver e realizar o homem na íntegra. A compensação por uma mitzvah, não obstante, não é só uma recompensa formal da providência. As boas ações por si sós trazem consequências. Nos é dito que uma mitzvah atrai outra mitzvah. Você pode ser chamado para completar um minyan. O ato inicial pode ser pequeno, mas pense nas grandes mitzvot às quais sua participação levará. Recitar o Shema, dar caridade e ouvir a Torá, e assim por diante. Reciprocamente, o que parece ser uma pequena verá, uma pequena transgressão, pode conduzir a uma transgressão realmente grave. O pecado e a virtude prosseguem mediante reações em cadeia. Devemos estar sempre cientes disso, pois ignora as suas recompensas dos preceitos. Isso também pode significar que você teria de pagar pelo privilégio de realizar as mitzvot. Não damos o devido valor a muitas das coisas que obtemos sem esforço. Você pode desperdiçar a refeição que a sua mãe preparou, mas se fosse ao restaurante e tivesse de pagar $5 por uma refeição semelhante, sem dúvida lhe daria mais valor. Nascemos judeus. As mitzvot estão aqui para que a cumpramos. Contudo, não lhes damos o devido valor porque deixamos de perceber o preço que elas custaram em sangue, suor e lágrimas no decorrer da história. Raramente pensamos nas 20 gerações que encolerizaram o Eterno antes de Abraão. Quantos de nós consideram que a Torá e as mitzvot custaram ao povo judeu através da nossa longa e martirizada história? Seja cuidadoso com todas as mitzvot, pois você não faz ideia do que elas nos custaram. Sangue foi derramado e vidas foram tomadas para que nosso povo não abandonasse nem esquecesse os nossos mandamentos no Sinai. Na realidade, deveríamos estar muito agradecidos por estes preceitos divinos de importância única e transcendental estarem acessíveis e disponíveis como estão. A Torá nos relata: este mandamento não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que o traga a nós e nos faça ouvi-lo para que observemos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além mar? Para que o traga a nós e nos faça ouvi-lo para que o observamos? Isto significa simplesmente que se estes preceitos estivessem de fato no céu, teríamos de ir até lá para adquiri-los, e caso se encontrasse no mar, teríamos de viajar até eles para obtê-los. Se toda a nossa jornada para a salvação e a eternidade dependessem destas mitzvot e desta Torá, estaríamos justificados em escalar o Matterhorn para alcançá-la. Quão afortunados somos por esta palavra divina estar ao alcance de qualquer um, na tua boca e no teu coração, para que a observes. Imagine que uma pessoa deseje comprar sua mercadoria a crédito e você peça referências, consulte seu banco, SPC, etc. Após ficar plenamente satisfeito, você concede o crédito de $100. Caso tivéssemos dúvida a respeito de uma mitzvah, qual seria nosso provável procedimento? Poderíamos decidir nos hospedar no hotel apenas por ter ouvido um vago rumor de que a comida lá é kasher? Mas para dar um crédito de $100, controlamos cada detalhe para nos certificar
nos certificar. Contudo, quando se trata de uma mitzvah, um simples rumor que o mínimo de investigação já nos satisfaz. Considere Abraão e Eliezer, seu servo. As Escrituras dizem que Eliezer estava encarregado de todos os assuntos de Abraão. Presume-se de que controlava a contabilidade, a compra e a venda e tinha acesso a todos os bens. Contudo, quando o assunto foi arranjar um casamento para Isaque, para quem ele queria uma nora piedosa, Abraão insistiu que Eliezer fizesse um juramento. Eis aqui a ênfase nos valores que realmente contam. Em assuntos materiais, Eliezer gozava da plena confiança de Abraão. Quando os assuntos eram do espírito, da Torá, Abraão tomava cuidados maiores, insistia em melhores garantias e exercia controle mais rígido. O Rabi Yehudá Hanassi nos lembra que não existem mitzvot sem importância. Se não podemos ser como Abraão e lhes dar maior atenção do que a que devotamos aos nossos assuntos comerciais, que pelo menos a tratemos com a mesma consideração. Elas são degraus conducentes à vida eterna. Vamos parar por aqui e continuar essa Mishnah amanhã. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!